Eu saúdo a todos vocês, meus amados irmãos, com a santíssima paz do Senhor. Que o Senhor Deus abençoe grandiosamente a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Neste vídeo eu irei relatar experiências as quais o Senhor Deus me concedeu ainda quando eu era bem criança, pois bem precocemente o Senhor Deus começou a se manifestar para mim, me revelando e abrindo os meus olhos para que eu contemplasse e aprendesse acerca da tão grande e eterna realidade espiritual. Pois, ainda quando eu estava entre 2 a 3 anos de idade, o Senhor Deus começou a manifestar tudo isso quanto eu relatarei neste vídeo para vocês. Eu lembro que, verdadeiramente, se tornou como que algo rotineiro esses acontecimentos, pois eu lembro que no quarto onde eu dormia, juntamente com a minha mãe e o meu pai, lembro que a minha cama ficava ao lado esquerdo do quarto, para quem ia entrar, e ao lado direito dormia minha mãe e o meu pai. Eu lembro que por diversas e diversas vezes, como eu já disse, se tornou uma rotina. Quando chegava assim ao período de irmos dormir, ou na madrugada, eu sempre via, se materializavam diante de mim, umas criaturas estranhas com um corpo, como se fosse sombra ou fumaça. São as comparações às quais eu as assemelho, pois era aquela coisa semelhante a isso, mas tinha vida ali dentro. Não era como uma mera fumaça que evapora. Era uma coisa verdadeiramente antinatural, algo que não existe aqui nesse mundo, nem alguém tem como contemplar aqui nessa terra, pois não é deste mundo tais coisas. Mas aquelas criaturas se materializavam diante de mim e eu sempre via entre 3, 4, 5, elas rodeavam pelo quarto, andando pelas paredes como cachorros. Elas andavam de 4 e elas se seguravam na parede e ficavam como se ali fosse o piso que elas estavam passeando. E aquele corpo delas se movia assim, mas elas eram individuais. E era uma coisa muito escura, muito densa, era uma densidade de trevas estarrecedora. E elas viravam e olhavam para mim. O semblante daquelas coisas, porque o corpo delas pareciam cachorros e ao mesmo tempo pareciam sapos. Elas eram muito grandes e verdadeiramente viravam, mas não tinha semblante. Era aquela coisa borrada, porque o corpo inteiro se movia naquela mesma semelhança, como uma sombra, como uma fumaça, como piche, e aquilo ficava passando entre elas, essas criaturas. Frequentemente elas surgiam e sempre apareciam à noite. Quando eu ia dormir, eu acordava na madrugada vendo-as, como também eu relatava para minha mãe, para o meu pai, para minha avó, e eles em si não podiam fazer muita coisa, pois eu via expressamente de olhos abertos, enquanto eles olhavam e nada viam, mas eu via diante de mim todas aquelas coisas, como também acontecia de eu enxergar sempre à noite, quando eles iam dormir, eu via espanador de limpar telha pela parte de dentro da casa, flutuando diante de mim, pois aquelas casas mais antigas, as paredes não eram levantadas até em cima, perto das telhas, mas ficava sempre um espaço onde dava para ver o que tinha do outro lado se fosse muito grande a coisa, como por exemplo um espanador. E sempre eu via um que ficava como que indo para a cozinha da casa da minha avó, pois morávamos
em casas que eram unidas, dava-se o acesso da nossa para a dela, então eu via que esse espanador que ficava na cozinha dela, sempre na madrugada, acontecia quase que frequentemente, ele levitava, ele meio que passeava naquela região e eu via isso acontecer diante de mim. Eu chorava muito, mas nada eu podia fazer, pois eu era uma criança. Ainda assim, lembro-me de outra vez que, enquanto eu se preparava para ir para o colégio, pois eu estudava à tarde, após o meio-dia já tínhamos que estar prontos. E eu lembro que enquanto eu colocava o sapato para dar o laço no cadastro, eu olhei para a cozinha e a minha mãe estava lavando algumas louças. Acima, na parede, e acima da pia tinha uma janela. E olhando eu para essa janela, eu vi uma bruxa materializada. Ela materializou, bem sei eu que é um demônio. Ele materializou-se diante de mim. Ela estava em cima de uma vassoura, porque dava para ver que o corpo dela fazia assim. Enquanto eu olhava, ela sorria para mim. Uma coisa horrível, uma pele de morto mesmo, coisa verde, como se fosse pálida e horrível, aquele olhar maligno que não é algo deste mundo de jeito nenhum. E ela olhava para mim e dava risadas, mas somente eu via aquilo. Minha mãe não conseguia ver, e muito menos o meu pai. E assim foi em minha infância. Frequentemente eu via essas coisas, como também muitos vultos passavam diante de mim, e eu via com bastante frequência essas coisas, até o dia que, lembro-me, ainda não tinha eu 5 anos de idade, era à noite, e a porta da casa, que dava acesso ao quintal, ficava exatamente na cozinha da minha avó. Passávamos pela cozinha da nossa, entrávamos na dela, e da dela acessaríamos a porta para ir para o quintal. Aquelas portas mais antigas, elas eram exatamente assim. Tinha a parte de cima e a parte de baixo. Um ferrolho em cima, um ferrolho embaixo. A gente poderia só abrir a de cima, como também depois abria a de baixo. Não dava para abrir em si a de baixo, pois tinha uma partezinha embaixo aqui, que se a de cima tivesse fechada, quando você tentasse puxar de baixo, essa partezinha aqui não deixava de baixo vir. De toda forma, tinha uma grande facilidade para se abrir aquelas portas. Então, eu conseguia abrir a de cima e depois a de baixo. Era à noite, mas era bem no início da noite. Eu lembro que eu passei pela cozinha da minha casa, fui até da minha avó e, de repente, eu fui para o quintal. Quando cheguei no quintal, estava tudo escuro, pois também eu não havia acendido a luz, a lâmpada que estava no quintal. Enquanto eu ia, eu parei no meio do quintal. Foi uma coisa assim muito involuntária, pois na verdade foi o próprio Deus que me levou ali para que eu contemplasse isso. Chegando lá, eu lembro que eu olhei para o céu, e enquanto eu olhava para o céu, eu via que as estrelas estavam todas bem expostas, estava limpo, mal havia nuvens no céu, estava aquela coisa extremamente maravilhosa de se contemplar. Enquanto eu olhava, eu lembro que veio uma bola. Era uma bola mais ou menos desse tamanho aqui. Era assim, uma bola desse tamanho. Pelo menos contemplando a distância que eu a vi. Certamente que se ela descesse, eu pegasse na minha mão, se tornaria maior, pois eu vi a alguns metros de altura de onde eu estava. Era desse tamanho essa bola. Era assim.
Essa bola surgiu de repente, a alguns metros acima de mim, não tão longe, mas era alguns metros acima de mim. E essa bola, ela vinha assim, rodando, como se fosse um chute que eu houvesse dado nela. Mas era algo muito lento. Ela não vinha naquela frequência de velocidade tão depressa. Mas ela vinha como se alguém tivesse chutado. E ela vinha fazendo assim, como uma bola quando é chutada. E olhando para essa bola, eu vi, ela era algo como ferro, toda de ferro, era algo como ferro. A cor era semelhante ao ferro. Ela tinha várias marcas esculpidas e tinha letras. Essas letras, não existe de maneira nenhuma algum idioma que se possa comparar, pelo menos aqui nesse mundo. Mas havia muitas letras em toda essa bola, em todos os ângulos, na forma redonda dela. Estava repleta desses traços esculpidos, que eram como se fossem para separar aquelas letras. E havia muitas letras ao redor da bola inteira. E essa bola passou se apresentando para mim. Ela passou ali para mim contemplá-la. E eu fiquei assim olhando para ela. E ela passava lento e eu olhando assim. E ela ia indo bem suavemente. Até que ela se distanciou um pouco, indo para lá e desapareceu. Essa experiência eu tive aos 4 anos de idade. Após isso, tantas e tantas outras coisas me foi concedido contemplar, como os vultos que eu bem já mencionei, como uma tão grande e majestosa experiência que o Senhor Deus me concedeu também aos 5 anos de idade. Esse foi o primeiro arrebatamento de espírito que o Senhor Deus me concedeu. Mas eu irei testemunhar esta experiência em um outro vídeo, pois certamente ele se tornará um tanto quanto maior que este, então é bom que seja dessa maneira para que esse aqui também não fique tão extenso. Mas, meus amados irmãos, essas são as experiências que verdadeiramente eu testifico e testemunho diante de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo para a vossa edificação. Que o Senhor Deus grandiosamente abençoe a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus Cristo. A paz do Senhor, meus amados irmãos. Amém.